Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor sejam conosco. Quero agradecer a Deus por mais este tempo, mais esta oportunidade de meditar na Sua palavra e pedir ao Espírito Santo que venha trazendo a cada um de nós revelação, venha preparando as nossas mentes e os nossos corações para receber a boa semente da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos continuar nosso estudo sobre Efésios. Estamos em Efésios 1 e hoje vamos meditar, refletir nos versículos de 4 a 6. Vamos lá. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O tema de hoje é Deus nos escolheu em Cristo. Deus nos escolheu em Cristo. E nesse trecho, pequeno trecho da palavra de Deus, da carta de Paulo aos Efésios, nós vamos ter a oportunidade de relembrar algumas verdades que são fundamentais e que nós devemos continuamente ressaltar em nossas vidas. Primeira verdade: fomos escolhidos por Deus. Fomos escolhidos por Deus. Verdade maravilhosa. Relendo, versículo 4, primeira parte. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Aqui tem duas pessoas que Paulo faz menção nesse versículo. Primeiro é Deus Pai, segundo, Jesus Cristo. Paulo está dizendo que, assim como Deus Pai nos escolheu em Cristo. Assim como no versículo 3, Paulo diz que Deus Pai nos tem abençoado em Cristo, no 4 ele fala, Deus Pai nos escolheu em Cristo. Verdade maravilhosa. Imagine aí alguma situação da tua vida em que você foi escolhido para uma coisa muito boa. Eu pensei aqui comigo, por exemplo, uma situação de emprego. Você está precisando de um emprego, você possivelmente já passou por isso, que você passou por toda uma seleção, várias pessoas, e você teve que fazer provas, você teve que responder perguntas, você teve que demonstrar, de repente, seu conhecimento, a sua capacitação para ocupar aquela vaga. E, um belo dia, depois de algum tempo, você recebe um telefonema, um comunicado de que, olha, você foi escolhido. Que maravilha! Que alegria! Eu creio até que você, se passou já por uma situação dessa, você pode até ter dado seus pulos de alegria aí, porque você foi escolhido para uma coisa muito boa, algo que você esperava e você alcançou. Agora, eu gostaria de chamar você e eu também a nos alegrarmos profundamente com esta primeira verdade. Fomos escolhidos por Deus. Isso muitas vezes passa assim despercebido em nossas vidas, mas é uma verdade maravilhosa.
Deus nos escolheu. E Paulo diz, nos escolheu em Cristo. Isso é motivo de muita alegria. Motivo de extrema alegria, porque isso faz toda a diferença em nossas vidas. É só olhar o nosso passado. Onde estávamos antes de conhecermos a Deus. E o fato dele ter nos escolhido nos trouxe a uma nova realidade, nos possibilitou, a partir de agora, fazer parte da família de Deus. Fomos escolhidos para fazer parte da família de Deus. E como diz aqui, nos escolheu em Cristo. Significa dizer que fora de Jesus, nenhum ser humano pode cumprir o propósito para o qual Deus o criou. Fomos escolhidos e para sermos parte, para participarmos deste plano de Deus para as nossas vidas, é necessário estarmos em Cristo. Sem Cristo, o ser humano fica fora do projeto de Deus, fora de toda a possibilidade de que o propósito de Deus se cumpra em sua vida. Isso se dá também com a videira e os ramos. Não há qualquer possibilidade dos ramos darem frutos se não estiverem ligados na videira. Assim também é conosco. O propósito de Deus a nos criar e a nos escolher para a sua família é aqui neste tempo, é darmos frutos para Ele. E assim como um ramo de videira, ele só pode dar frutos se estiver ligado à videira, assim também cada um de nós só pode dar fruto, ou seja, só pode cumprir o propósito de Deus na nossa vida se estivermos ligados em Cristo. Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Deus que nos escolheu. E por que Ele nos escolheu? Porque há algum mérito em nós? Alguma coisa boa em nós? Será que Deus ele nos escolheu porque Ele tinha alguma necessidade de companhia? Tinha uma necessidade de fazer alguma coisa porque Ele tinha alguma carência? Será que Deus tinha alguma carência existencial? E foi isso que o levou a criar todas as coisas, a criar a humanidade e a nos escolher? Deus é um ser completo, Deus é um ser perfeito, um ser completo. Ele não precisava nada disso, mas Ele criou todas as coisas, criou a humanidade, criou cada um de nós. Primeiro porque Ele quis. Ele exerceu aí a sua vontade soberana, fez isso porque quis, mas Ele fez também porque Ele é um Deus de amor. Então, a melhor resposta que temos à questão, por que Deus nos criou? Primeiro é porque Ele quis, porque Ele ama, Ele é um Deus de amor. Deus nos escolheu, não fomos nós que escolhemos a Ele. Não fomos nós que amamos a Deus, primeiramente, mas Ele nos amou primeiro. O nosso amor a Deus é porque Deus nos amou primeiro. Deus plantou em nossas vidas o seu amor e, consequentemente, nós o amamos. Não o amamos porque o escolhemos e porque temos algo de bom em nós. Não fomos escolhidos pelas nossas obras, pelo que fizemos ou deixamos de fazer, até porque o versículo diz assim que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Quer dizer que Ele nos escolheu antes
de sequer existirmos. Como é que pode, então, Deus se basear naquilo que fizemos ou deixamos de fazer para nos escolher, se nós sequer existirmos quando Ele nos escolheu? Ele nos escolheu porque quis e por amor. Não nos escolheu porque éramos santos, pelo contrário, mas nos escolheu para a santidade. Não nos escolheu pelas nossas obras, como já disse, mas nos escolheu para as boas obras. Isso está lá em Efésios 2:10, um pouquinho à frente desse texto que nós lemos, diz assim, Efésios 2:10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, não foram as nossas boas obras que levaram Deus nos escolher, até porque elas não existiam, mas nós fomos escolhidos por Deus para fazer boas obras. E essas boas obras Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus então nos escolheu em Cristo desde a eternidade para a salvação, não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos, apesar do nosso pecado, apesar da condição que estávamos, apesar de sermos inimigos de Deus, Deus nos escolheu. Ele usou, ou ele exerceu a sua soberana vontade, exercendo a sua soberana vontade e amando. Ele criou todas as coisas e escolheu a você e a mim. Louvado seja o nosso Deus. Segunda verdade, fomos escolhidos com um propósito. Está lá em Efésios 1:4b, segunda parte do versículo, que diz assim, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Aí está, então, o propósito para o qual Deus nos escolheu. Sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Significa dizer que Deus nos quer semelhantes a Jesus Cristo. Jesus era santo, era irrepreensível. O propósito de Deus, então, não é unicamente nos criar, nos escolher, nos tirar da condição em que estávamos, do império das trevas, para o reino da luz. Este, eu diria, é o primeiro passo na nossa caminhada, no nosso cumprimento do propósito de Deus. O que Deus quer, além de nos criar e nos escolher, Ele quer que nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo. Vamos ler Romanos 8:29. Romanos 8:29, versículo muito conhecido, diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Este versículo é que dá origem ao propósito eterno de Deus, que a gente bem conhece. O propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Ter uma família, o versículo diz, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso significa, ele é o primeiro filho de muitos irmãos, ou seja, uma família. Deus é o Pai, Jesus é o primogênito e nós, os escolhidos, somos os filhos de Deus, pertencentes a essa família. Família de muitos filhos semelhantes a Jesus.
o versículo diz que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de Jesus. Pois bem, a palavra de Deus, então, tanto em Efésios como em Romanos, nos diz que, além de nos criar e nos escolher, Deus, ele tem um propósito de nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. Esta é a obra do Espírito Santo em nós. O Espírito, ele vai trabalhando em nossas vidas, à medida que nós vamos deixando, nós vamos dando liberdade a ele, ele vai trabalhando no sentido de cumprir este propósito para o qual Deus nos criou, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. A meta de Deus, então, é nos fazer semelhantes a Jesus Cristo. E na carta de Efésios, um pouco mais para frente, nós vamos ter a oportunidade de ver nos capítulos 4, 5 e 6, nós vamos ter a oportunidade de refletir sobre isso, sobre essa vida de santidade que Deus quer de nós. Então, vendo aqui alguns títulos aqui da minha Bíblia, no versículo 4, diz assim: o andar e o serviço do crente. Vamos ter a oportunidade de refletir sobre isso. Diz assim também: o andar do crente como um novo homem em Cristo. Vamos ver isso também. O andar do crente habilitado pelo Espírito. O andar do crente como filho querido de Deus. A vida e a luta do crente cheio do Espírito. A vida conjugal dos crentes. A vida doméstica dos crentes cheios do Espírito, como filhos e servos. E a luta dos crentes cheios do Espírito. Então, vamos ter um material muito rico, um pouco mais adiante, em que nos vai ressaltar ou fazer relembrar qual é a vontade de Deus nessa nossa caminhada à santidade. Terceira verdade. Fomos adotados na família de Deus. Efésios 1, finalzinho do 4 e versículo 5. Diz assim: e em amor, finalzinho do 4, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Deus, então, nos adotou na sua família. Em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Ele nos adotou por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Somos, então, filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Está lá em Romanos 8, 17. Romanos 8, 17, parte A. Diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Significa dizer que nós temos agora livre acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, porque somos filhos, fomos adotados como filhos na família de Deus. E a adoção aqui é algo especial. Imagine só um casal. Quando vem um filho natural de um casal, ele pode ser fruto de uma vontade
ou então de um descuido. Então, um filho natural nem sempre ele é plano daquele casal. Agora, um filho adotivo sempre é plano do casal. Um filho adotivo sempre é querido. E é assim que somos perante Deus. Somos filhos adotivos. Deus quis nos adotar. E o texto diz, segundo o beneplácito de sua vontade. O que significa beneplácito? É autorização, é consentimento, aprovação, anuência. Mas para entender melhor esse pequeno trecho, podemos colocar que Deus, ele teve um bom propósito em nos adotar, ou seja, usando a sua vontade, ele consentiu, ele autorizou, né, que fôssemos adotados como filhos e passássemos a fazer parte da sua família. Ora, temos então livre acesso a Deus como filhos. Imagine só você querendo conversar com uma grande autoridade. Vamos pensar aqui no presidente da República. E você aqui, um cidadão. Se você chegar lá no Palácio do Planalto e quiser conversar com o presidente, não vai bastar você chegar lá e falar, olha, quero conversar com o presidente. Aí vão te perguntar, quem é você? O que você quer com o presidente? Ele te conhece? Você já marcou um horário com ele? Você já reservou horário na agenda dele? Agora imagine se quem é o presidente é o teu pai. Isso muda tudo, muda totalmente o relacionamento, o acesso. Se o presidente for o teu pai, você chegar lá e falar, olha, eu sou filho do presidente e certamente já vão te conhecer, eu quero falar com meu pai. E você vai ter livre acesso. Então o fato de sermos filhos muda completamente o nosso relacionamento com Deus. A partir do momento que somos recebidos por Deus na sua família, nós temos então livre acesso a Ele, o Espírito habita em nós e vai fazendo aquela obra de transformação nas nossas vidas. É pura graça de Deus nos receber na sua família, como filhos adotivos. Porque éramos pecadores, éramos inimigos de Deus, diz a palavra, mas Deus nos predestinou para obtermos este tremendo privilégio de sermos feitos seus filhos. Em João 1,12, diz assim, João 1,12. Diz, mas a todos quantos o receberam, a todos quantos receberam Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E também, na primeira carta de João 3,1, primeira carta de João 3,1, diz assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Esse, então, é um privilégio que nos foi dado. Sermos filhos de Deus, apesar da condição
em que estávamos, pecadores. Fomos predestinados pelo Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o bom propósito da sua vontade, a ter o mesmo privilégio e a mesma condição de filho que tem Jesus Cristo. Quarta e última verdade dessa nossa reflexão: fomos chamados para glorificar a Deus. Efésios 1, 6 diz assim: para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, o propósito final de todas as coisas é a glória de Deus. Nós fomos criados por Deus, fomos escolhidos por Deus, fomos chamados por Deus para fazer parte da sua família, adotados por Ele na sua família. Estamos sendo santificados pelo Espírito Santo de Deus até nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. Tudo isso para o louvor da glória de Deus. O texto diz: para o louvor da glória de sua graça. Podemos também, para talvez facilitar o nosso entendimento, dizer que para o louvor da gloriosa graça de Deus, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Mas, pegando o significado de cada palavra, louvor, glória e graça, louvor o que é? Louvar a Deus, é reconhecer e exaltar as suas virtudes. O que é glória? O que é a glória de Deus? É a manifestação das virtudes de Deus. Seu poder, sua majestade, seu amor, sua fidelidade, sua sabedoria, sua grandeza, sua graça. Todas essas coisas são manifestações das virtudes de Deus. E o que é graça? Graça é o mais alto grau de amor de Deus para conosco, é o favor imerecido. Então, dizer que nós fomos criados, escolhidos, adotados por Deus para louvor da glória de sua graça, significa dizer que nós somos os chamados por Deus para reconhecer e exaltar perante todo o mundo as suas virtudes. Nós não podemos fazer a nós mesmos aceitáveis para Deus. Jamais teríamos esta capacidade. Mas Ele, pela sua graça, Ele nos aceita em Cristo. A criação, então, revela toda a grandeza de Deus, toda a sua majestade, todo o seu poder, mas somos nós, pecadores, somos nós, fracos, mas somos nós, criados, escolhidos e tornados filhos de Deus. Somos nós os chamados para anunciar a todo este mundo o Deus a quem servimos. Enquanto caminhamos, enquanto estamos nessa caminhada, o Senhor vai trabalhando no nosso interior, vai trabalhando nas nossas mentes, nos nossos corações,
Ele vai nos ensinando, ele vai se revelando dia a dia a nós. Nesta caminhada, a Bíblia, ela é o nosso mapa, né? O Espírito Santo é aquele que nos guia, é aquele que nos ensina. Então somos guiados pela palavra vivificada pelo Espírito Santo. Enquanto nós caminhamos buscando nas Escrituras o conhecimento de Deus e a revelação de Deus que é dada pelo Espírito, nós vamos dia a dia descobrindo as insondáveis riquezas de Deus em Cristo. E essas riquezas, elas devem nos levar a algumas atitudes. Primeira, ao louvor e à adoração do Senhor. Em segundo lugar, deve nos animar, nos estimular cada vez mais a transmitir todo o conhecimento que temos recebido acerca de Deus a toda criatura, a todo aquele que cruzar o nosso caminho, sem perder as oportunidades. E em terceiro lugar, devemos consagrar as nossas vidas ao Senhor, por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito e fará. A Ele, a Deus, toda a glória. Amém. Vamos orar. Pai, queremos agradecer a Ti pela Tua palavra, agradecer porque continuamente o Senhor tem falado conosco. Obrigado porque o Senhor nos criou, nos escolheu, nos chamou para fazer parte da Tua família e pela obra do Teu Espírito Santo tem nos levado ao cumprimento do propósito para o qual fomos criados, sermos santos e irrepreensíveis diante de Ti e frutificarmos para o Teu reino. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que a paz do Senhor seja conosco. Olá, irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria podermos estar de novo aqui. Chegamos ao final de mais uma mensagem na carta de Paulo aos Efésios. E a minha intenção, como pastor e os irmãos da liderança da comunidade, é que você seja edificado. Por isso temos nos empenhado, nos dedicado em gravar essas mensagens, para dar sequência ao estudo que nós estamos fazendo na carta de Paulo aos Efésios. Que a bênção e a bondade do Senhor seja presente na tua vida. Amém? Queridos, aproveitem esse tempo, reflitam em casa, chama todo mundo, senta à mesa, abre a sua Bíblia na carta aos Efésios. Você recebeu hoje muita informação, muita bênção através dessa mensagem, que vocês possam refletir em cima dessa mensagem, que a bondade do Senhor fale, que o Espírito Santo fale o teu coração. Amém, queridos? Que você possa estar abrindo tua mente, teu coração, para que o Espírito Santo venha com sua doce e santa presença e fale através da palavra. Amém, queridos? É uma alegria, ainda que à distância, mas poder saber que os irmãos estão atentos à mensagem, estão atentos ao mover de Deus neste momento. Amém, queridos? Nós ainda estamos obedientes às regras governamentais, estamos obedecendo à quarentena, por isso não estamos ainda podendo nos reunir ali na comunidade, mas presentes na medida do possível, pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Zoom, pelo WhatsApp, estamos caminhando. Amém, queridos? Eu quero também colocar para os dizimistas, os ofertantes,
Estamos disponibilizando agora aí, você vai ver no seu vídeo, o número da conta da comunidade, tudo certinho, o CNPJ, para você fazer o seu dízimo, a sua oferta, através de transferência bancária, o depósito bancário. Amados, nós sabemos que estamos enfrentando essa pandemia do coronavírus e algumas situações, alguns compromissos ainda precisam ser honrados. Então nós contamos com você, com a sua fidelidade, para que a gente possa honrar com todos os compromissos que a comunidade tem. Amém, queridos? Eu quero ainda também fazer um pedido para você, que você continue orando pela situação do nosso país, pelo presidente, pelo nosso governador, o nosso prefeito, o nosso secretário de saúde. Estamos aí vendo a projeção da escalada, né, da contaminação desta enfermidade, do coronavírus, e a necessidade que é a reclusão, né, estarmos obedecendo a essa quarentena que tem conseguido parar, não está aumentando a níveis críticos por causa da obediência dos irmãos e toda a população de estar em casa. Eu sei que isso gera alguma angústia, algum desconforto, e temos orado para que o Espírito Santo conforte teu coração nesse momento, que a graça e a bondade do Senhor seja aquecida em fé, que você creia, seu coração seja cheio de esperança para poder vencer esse momento. Amém, queridos? Nós ainda continuamos ali na rua Monte Aprazível, 1123, na Chácara da Barra. Não estamos, no momento, nos reunindo, congregando ali, mas espero que logo que passe essa situação, que a gente possa voltar a se reunir. Amém, queridos? Fica aqui meu abraço. Deus abençoe tua casa, tua vida, seus familiares, que a unção e a bondade e a presença do Espírito Santo esteja sobre tua vida. Amém? Um abraço, Deus te abençoe, fica na paz, amados.